Então, gente, aí agora eu vou gravar esse vídeo falando o dia que Deus pesou a mão, fez a mão dele pesar, que a mão de Deus é pesada, hein, gente? Deus é amor, mas Deus é justiça também, viu? E todo mundo que tá fazendo essa sacanagem, essa cachorrada, esses pseudo-cristão evangélico, pseudo-cristão testemunho de Jeová, que for, das igrejas evangélicas variadas, católico, esse monte de pseudo-cristão, vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo agora. Só que um dia Deus vai pegar o joio e queimar, viu? Só vai entrar os trigos no céu, tá? O joio vai ser separado e vai ser queimado. Vocês que estão aí dentro de igrejas, vocês psicopatas narcisistas que estão aí dentro de igrejas, que muitos deles não vão na igreja não. Muitos deles ficam em boteco, ficam aí na rua. Muitos deles não têm religião, mas muitos deles vão em igrejas. Vocês que estão escondidos dentro de igreja, aprontando todas, fazendo o diabo a 4 e o caramba a 5. E estão aí infiltrados dentro de igreja, se escondendo, aprontando, sabe? E usando a igreja como álibi para alguma coisa, para fachada de vocês. Fique sabendo que um dia Deus vai pesar a mão dele sobre todos vocês. E a mão dele é pesada, viu? A mão dele não é leve, não. Ele é amor, mas ele é justiça, tá? Só um recadinho pra vocês aí, pseudo-cristão, psicopata narcisista infiltrado em religiões, tá? Então, essa minha progenitora, gente, eu já tinha perdido, eu já falei tudo que aconteceu nos vídeos anteriores. Eu sem dinheiro, eu comendo arroz puro, eu com dor, eu sem poder trabalhar, já não conseguia fazer mais nada. E só andando no meio da rua, pegava chuva, Você já sabe de toda a história, que eu já gravei isso nos vídeos anteriores. E eu perguntando pra Deus, né? O que estava acontecendo, que ele não fazia nada. O que está acontecendo com você que você não faz nada? Você tá vendo que tá acontecendo tudo isso comigo, eu inocente na história. Tá parecendo Jó, sabe? Inocente na história. E você não tá fazendo nada, você fica em silêncio, fica calado. Eles destruindo com a minha vida. Aí um dia, gente, eu fui na igreja. Eu frequentava uma igreja perto da minha casa como visitante. E depois eu conto essa história pra vocês, que eles fizeram eu parar de ir na igreja. Eles não respeitaram a casa de Deus. Uma baita falta de respeito, pra não falar uma puta falta de respeito, né? Que esse povo não tava respeitando nem a igreja. Eles ficavam passando em frente à igreja durante as horas que eu tava no culto, berrando, atrapalhando todo o culto da igreja, berrando, falando palavrão. Quando não passava de a pé, passava de carro. Parava o carro em frente à igreja com o som no último volume. Até quem estava dentro da igreja não conseguia ouvir o que o pregador e o que o pastor estava pregando. Aí parava aquele momentinho, depois eu conto essa história direitinho, tá? Mas assim, eu fui obrigado a parar de ir na igreja por causa deles. Porque eles estavam perturbando o culto, perturbando a igreja. Não estava respeitando, gente, a casa de Deus, que é a igreja. Eu ia na igreja, que ali era meu único refúgio, né? De tudo que estava acontecendo, eu ia para a igreja, né? E eu ia como visitante, tá? Não era membro, visitante. Se bem que a pastora lá me considerava como membro, mas eu mesmo não me considerava como membro. Mas ela me considerava como membro, é uma senhora muito... Aquela ali é cristã de verdade, viu? Evangélica de verdade, não é esse bando de evangélico aí, enfim, que pseudo-cristão aí. Não. Aquela ali é evangélica, filha de Deus de verdade. Porque o filho de Deus, gente, os filhos de Deus, eles não ficam se metendo na vida dos outros, não, achando que a vida dos outros é propriedade deles, achando que pode mandar, governar e desgovernar o destino das pessoas. Quem faz isso é psicopata narcisista. E psicopata narcisista é filho do maligno, filho do iníquo.
Eu estou usando linguajar evangélico para ver se vocês me entendem. Porque eu sei falar o linguajar evangélico, assim como vocês. Melhor do que vocês, tá? E é por isso que vocês não enganam. Como eu sempre fui uma pessoa de estudar, eu já li a Bíblia mais de 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Além de ler, eu estudei a Bíblia. Aí vocês pegaram uma pessoa, aí vocês usam a palavra de Deus para mandar os recadinhos de vocês. Aí vocês pegaram uma pessoa que não é bobinha na palavra de Deus, não. Eu conheço a palavra de Deus, viu? Melhor do que vocês até. Muitos de vocês aí, gente, vocês são uma vergonha. Católico antigo, vocês metiam o pau nos católicos antigamente, que católico obedecia tudo que o padre falava e não lia a Bíblia. Hoje em dia os católicos lêem muito mais a Bíblia do que esses evangélicos aí. Hoje em dia os evangélicos fazem tudo que o pastor manda. Aliás, tem muito pastor obrigando evangélicos a fazer coisas que evangélico não quer fazer. E essas pessoas obedecem à voz do homem e não obedecem à voz de Deus. Obedece o homem, mas não obedece a Deus, que nem está escrito na Bíblia. Eu vi um vídeo aí, gente, não era um pastor qualquer não, era o líder das Assembleias de Deus, falando que quem não votasse em fulano tal, não era para tomar Santa Ceia. Olha esse absurdo. O cara usando o poder de influência que ele tem, ele é simplesmente nada mais, nada menos do que o líder geral de uma tal Assembleia de Deus. Acho que não sei se era a Assembleia de Deus do Brás, não sei. Uma Assembleia de Deus grande. Que se não votasse no político tal, não podia tomar a Santa Ceia. Aí tocou num ponto fundamental que para o cristão em geral, a Santa Ceia é um ponto muito importante. E aí tocou num ponto fundamental, ou seja, abusando da fé das pessoas e abusando do cargo dele. O Brasil é um país laico, viu? O Brasil é um país laico. Tá? As pessoas votam em quem elas querem. Não é governado pela religião de nenhuma espécie, seja cristã ou não seja cristã. O Brasil é um país laico, tá? Toda vez que a religião mandou no país, nunca deu certo. Só estudar a história que vocês vão ver. E aí, gente, tá, eu tava indo lá na igreja, depois eu parei de ir, porque eles, né? Eu parei de ir, gente, por amor aos irmãos. Eu falei, gente, eu já tô passando por tudo isso. Os irmãos da igreja não é obrigado a ficar passando o que eu tô passando, a ficar tendo esse tipo de coisa. Porque eles perturbação do sossego, direito ao culto, direito a exercer uma religião. Isso aí é crime. Mais um crime na lista de vocês. Vocês estavam impedindo o livre exercício da religião, seja qual for. Católico, afro-brasileiro. Brasil, você tem livre direito de exercer qualquer religião que seja. Vocês estavam impedindo. Que os irmãos da igreja lá não estavam conseguindo pregar. As irmãs não estavam conseguindo cantar muitas vezes. E vocês sem um pingo de respeito, sem um pingo de temor à casa de Deus, à palavra de Deus e ao próprio Deus. Seja vocês quem forem. Mas fique sabendo que Deus é amor, mas Ele é justiça, viu? Ele vai pesar a mão sobre vocês um dia. Não pense vocês porque tá tudo bem, tá tudo ok, vocês estão dando risadinha, vocês estão ganhando um dinheirinho fácil aí dos mandantes. Uma hora, o caldo entorna. Porque Deus é assim, sabe? Deus é desse jeito. Quando a pessoa, você tá aí dando risada, achando que tá tudo ok, fez a sacanagem, fez e está fazendo a sacanagem, mas uma hora Deus pega vocês pelo anzol ali, ó, na ponta do nariz. Sabe? É assim que Deus pega os arrogantes. É com anzol na ponta do nariz. Tá escrito isso no livro de Jó, tá? Eu entendo de Bíblia, viu? E aí, vou falar então da minha progenitora. Essa minha progenitora, gente, um dia eu fui na igreja e eu não sei se na igreja de vocês tem, hoje em dia até na igreja católica tem.
Eu acho que na macumba tem também, só que lá dá outro nome na religião africana. Mas na igreja evangélica chama dom de revelação. Eu sei porque eu estudo religiões, né? Então eu sei que na macumba tem também. Mas na igreja evangélica fala dom de revelação. E aí um dia eu estava na igreja e o homem de Deus falou assim: olha, você pensa que Deus não está vendo tudo que está acontecendo com você? Deus está contemplando, Deus está vendo tudo que está acontecendo com você, o que seus irmãos fizeram com você. Desse jeito, eu não tinha contado nada da minha vida para aquele pregador. Não tinha contado nada. O pregador não sabe, tanto é que depois eu conversei com ele, um tempo, que passou um tempo, eu conversei com ele, ele falou: e eu nem lembro, porque Deus passa a revelação assim, é Deus falando, não sou eu. Então eu nem lembro o que eu falei para alguma pessoa. Falei: mas você falou certinho. Falei para ele: Deus te usou tremendamente aquele dia, viu? Então ele falou para mim no meio da igreja. Ele falou assim: olha, Deus tá contemplando o que está acontecendo na sua casa. Deus está vendo tudo que está acontecendo na tua vida, que está acontecendo na tua casa, o que seus irmãos, os seus familiares, mas principalmente os seus irmãos armaram para você. E eu não falei nada para ele na igreja. Ele falou assim: ó, e para você saber que é Deus falando, vai acontecer uma coisa, Deus vai tocar, vai acontecer uma coisa na tua casa. E eu vou deixar bem claro aqui que não é o dedo do homem e nem o dedo do diabo, porque vão falar que é o dedo do diabo. E realmente depois falaram que Deus não faz esse tipo de coisa. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Depois, uma época, eu contei para uma pessoa, né? A pessoa falou: imagina, Deus não faz isso não. Fez. Ele fez e faz e fará ainda no futuro. Mas a revelação foi bem clara. Foi falada dessa maneira: olha, para você saber que é Deus falando, o que vai acontecer na nossa casa não é o dedo do homem, não é o dedo do diabo, porque não vão poder nem falar que foi o diabo, porque não vai ser o diabo, é o próprio dedo de Deus que vai fazer o que vai acontecer na tua casa. Aí tá. Acabou o culto, eu fui pra casa e aquela situação toda acontecendo, né? Aquela situação todinha acontecendo. Aí passou um dia, não aconteceu nada. No outro dia, a minha progenitora, que me infernizava o dia todinho, que me deu o golpe financeiro, que fez eu pegar empréstimo no banco, que se associou com os meus irmãos, com o meu sobrinho, meu cunhado, se associou com um vizinho, que contou falso testemunho de mim. Não só ela, um monte de gente fez isso. Mas eu não sei por que Deus só tocou nela até hoje, não sei. Passou 2 dias, essa mulher sumiu. Aí essa mulher sumiu, porque assim, meus parentes, ou as pessoas que estão aprontando, no geral, elas devem ser assim, né? Enquanto o negócio tá no oba-oba, tá dando certo, ok, mas no dia que dá merda, eles sentem em cima do próprio rabo e esconde, né? Opa, deu merda. Então, não vamos falar nada. Enquanto a gente tá tendo vantagem aqui, a gente tá fazendo e acontecendo, né? Ok, mas o dia que acontecer alguma coisa errada pro nosso lado, a gente esconde. A gente não fala nada. Assim são meus parentes e assim acho que são todas as pessoas que aprontam, né? E aí mandaram os macacos voador de outros parentes meus dar uma de João sem braço. Ah, é porque sua mãe viajou e tá lá em outro estado. Foi ver sua avó. E eu vim pegar não sei o que na sua casa. A pessoa foi lá só para passar o recado de macaco voador. Só para isso que a pessoa foi lá na minha casa. Ah, porque sua mãe viajou. Como ela tinha mania mesmo, assim, de viajar de repente, sem avisar às vezes ela pegava as coisas dela realmente e sumia. Então eu acreditei, né? Ah, tá lá visitando a minha avó, né? Rapaz,
Você acha que ela estava visitando a minha avó em outro estado? Tava nada. Essa mulher foi parar na UTI de um hospital de uma hora para outra. Não foi parar em hospital, não. Ela foi parar na UTI, quase morrendo. Essa mulher ficou cega de um olho. Aí eu lembrei do pecado de Sodoma e Gomorra, né? Quando o anjo feriu, porque o pessoal de Sodoma e Gomorra queria ter relação sexual com aqueles homens justos que foi lá na cidade e queria ver a nudez deles, né? Eu falei, acho que esse povo vai de tanto ficar com esse voyeurismo, ficar observando a minha vida com os olhos, Deus tocou nos olhos dele, igual fez com os moradores de Sodoma e Gomorra, que deixou todo mundo cego. E essa mulher foi parar na UTI de um hospital, ficou cega de um olho, e por pouco essa mulher não passa dessa por uma outra. Quase que ela não morre. Diz que foi por um tris que essa mulher quase não morreu. Diz que ela ficou internada na UTI direto, acho que uns 3 meses, sem sair da UTI. Ela pegou uma infecção fortíssima no olho. E essa infecção, como o olho é muito próximo do cérebro, é uma área muito próxima do cérebro, ela pegou uma bactéria no olho, um negócio assim. E essa bactéria entrou dentro do olho, passou pela rede, os fios ópticos, né? Enfim, o que liga, né, o olho ao cérebro, e estava quase chegando no cérebro. Se essa bactéria alcançasse o cérebro dela, ela viria a óbito, tá? Se essa bactéria alcançasse o cérebro dela, ela viria a óbito. Ela teve que ficar na UTI, porque tinha que pingar colírio de hora em hora, estando ela acordada ou estando ela dormindo, 24 horas por dia. Tinha que pingar colírio nos olhos dela uma vez, de hora em hora, uma vez a cada hora. E o povo falando pra mim que ela estava lá em outro estado, que tinha ido visitar minha avó. Porque, né, enquanto o pessoal tá no oba-oba, né, que eu falei, tá aí na festa da coisa errada, mas no dia que a coisa fica ruim, eles escondem. E eu sem saber de nada, né? Mas também foi mais uma jogada, né, dos meus familiares, porque assim, eu tive um pouco mais de paz, porque ela não ficava tanto no meu pé mais, me perturbando, batendo panela, jogando coisa no chão, fazendo sincronização, sabe? Tudo que os vizinhos faziam, ela fazia também, as sincronizações, tudo, gente, tudo. E eu ia tomar banho, sabe? Ficava na porta do meu banheiro, fazendo barulho sexual com a boca, como se estivesse fazendo sexo. Uma coisa horrível, gente, uma coisa horrível. Uma coisa assim, eu não sei nem te explicar o que é aquilo, sabe? Essa mulher, eu nasci daquele ventre, mas ela nunca foi minha mãe. Ela é minha progenitora. Só me gerou. Mas mãe ela nunca foi. E aí naquele tempo eu melhorei, né? O meu rosto melhorou, até minha pele do rosto melhorou. Eu melhorei o meu aspecto. Porque aquela tortura toda deu uma acalmada. Não acalmou completamente, mas deu uma acalmada. Então eu já ia para a igreja assim mais feliz, eu já andava um pouco mais feliz na rua. Aí esse um ano, ela ficou fora de casa, gente. Deus tirou ela de casa. Não foi só os meses que ela ficou internada. Porque ela ficou, acho que no hospital, que eu fiquei sabendo lá. Parece que ela ficou no hospital. Só que isso aí eu vim saber depois, tá? Porque eles esconderam de mim, que nem eu falei. Eu acho que isso aí era uma jogada para os vizinhos falar, olha como ele é mau filho. A mãe quase morreu e ele tá aí dando risada, tá com a cara boa, né? Olha lá, tá com a cara boa, a mãe quase morreu e tá com uma cara boa, tá feliz, tá contente. Eu acho que essa daí também era uma jogada dos meus familiares para contaminar os vizinhos contra mim. E eu sem saber de nada. Para mim ela estava em outro estado, na casa de parentes. Mas ela estava quase na sepultura. Ela estava quase indo para a sepultura. E tudo isso daí, gente, foi dedo. Não foi dedo do homem nem dedo do diabo. Porque na própria revelação do Espírito Santo na igreja evangélica,
usando um homem de Deus. E não é pregador pseudo-cristão, não. Porque o que tem de pregador pseudo-cristão, evangélico por aí, assim como que tem de irmão pseudo-cristão que tá ali só esquentando banco, não tem um encontro com Deus verdadeiramente. Porque, gente, ó, eu vou falar pra vocês, as igrejas estão assim, ó. Você sabe, isso é bíblico. Nas igrejas, os que mais tem é joio. São poucos os trigos. Em igreja evangélica, eu frequentei, eu sei como é que é, gente. Você encontra muito mais joio dentro das igrejas do que trigo. Hoje em dia as igrejas virou um clubinho social. A pessoa não tem o que fazer em casa. Sabe assim, a pessoa não tem um hobby? Ela não tem um hobby, não faz um esporte, sei lá, não tem o que fazer. Aí vai pra igreja para se socializar, para bater papo, para jogar conversa fora, para dar risada, para distrair a mente, para se socializar, para fazer amizade. Elas vão lá para fazer tudo, menos para adorar a Deus em espírito e verdade. Menos para adorar a Deus em espírito e verdade. Vai lá para tudo. Vai lá para participar de esqueminhas. Vai lá para começar. Ah, tá tendo um esqueminha que legal, vou participar. Principalmente esse esqueminha aí neofascista nazista que invadiu as igrejas. Então as pessoas vão para a igreja para participar de esqueminha. Vão para a igreja para virou um clubinho, gente. Um clubinho ali. Sabe? Vai ali para fofocar. Vai ali para olhar a vida dos outros. Vai ali porque não tem o que fazer. Aí fica ali esquentando o banco. Fica ali só esquentando o banco. A pessoa não tem um encontro real com Deus. A pessoa não tem um contato com os seres espirituais. A pessoa não sabe nem o que é isso. Ela lê lá na Bíblia lá, que não sei quem viu o anjo, que não sei quem viu um não sei o que. Ela vê acontecer na vida dos outros. Ela tem experiências espirituais com o que ela sabe que aconteceu na vida dos outros. Mas ela mesmo não tem uma experiência espiritual. E quando tem alguma coisa que ela acha que é espiritual, na verdade é uma emoção humana. Tá ali tocando um louvor bonito, uma música, aí a pessoa se emociona, uma pessoa emocionada, né? Ela não tem um contato real com o mundo espiritual. Ela tem um contato com a arte humana. Que música é arte humana. Aí ela se emociona, ela chora. Aí ela lembra dos problemas que ela tá passando em casa, com o marido, ou com o filho drogado, ou se o cara, enfim, tá passando algum problema, ele chora também. Aí ele tem aquela emoção humana. Mas não tem nada de verdadeiramente espiritual ali. O que tem, ó, de gente só ocupando espaço na igreja, servo inútil, como diz a Bíblia, servo sem utilidade, só esquentando banco, só fazendo coisa errada dentro da igreja. E fora que eu não tô nem falando dos psicopatas narcisistas que tem lá dentro, que também tá lotado. Eu vou contar pra vocês ainda a história de 2 pastores psicopatas narcisistas que eu conheci, de uma igreja que eu frequentava. E esses pastores, eles fizeram a igreja fechar de tanta coisa que eles aprontaram na igreja. Crimes mesmo, crime assim, que você fala, meu Deus, 2 pastores aprontaram isso, 2 pastores. Eles fizeram a igreja fechar. Depois eu descobri que eles eram psicopatas narcisistas. Eles destruíram a igreja por dentro. É o que está acontecendo aí com esse movimento neofascista nazista, pseudo-cristão patriota. Eles estão destruindo a igreja por dentro. Um monte de gente com uma falsa espiritualidade, não tem uma espiritualidade verdadeira, e vivendo uma falsidade, né, gente? O verdadeiro filho de Deus é muito diferente, gente. A verdadeira filha, o verdadeiro filho de Deus, ele é muito diferente do que esse povo aí neonazista, fascista, pseudo-cristão patriota pratica. Eles destruíram a igreja por dentro. E é o que está acontecendo aí hoje em dia também. Mas isso aí é outra história, eu gravo outro vídeo depois. E aí essa mulher, gente, ela passou 4 meses, acho que no hospital. Depois ela saiu
ficou um tempo na casa de uma irmã, depois passou outro tempo na casa da outra irmã, depois de um ano e pouco, ela volta para casa. Mas até então ela passou acho que mais ou menos um ano fora de casa. E ali eu melhorei um pouco, não melhorei 100%. Por quê? Ela não estava ali no quintal, mas tinha o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de 2 casas para cima, o pessoal do boteco. O pessoal começou a me perseguir na cidade. Mas pelo menos dentro de casa eu tinha um pouquinho mais de sossego. Tinha a sincronização do vizinho? Tinha. Mas, gente, até aquele pouquinho de sossego que me foi dado, pelo fato dela não estar em casa, já deu uma melhorada na minha qualidade de vida psicológica. Aquele pouquinho de sossego, pelo fato dela não estar em casa, apesar dos outros torturadores continuar fazendo o que estava fazendo, me deu um pouco. Tanto é que eu melhorei um pouco, né? Eu já estava com uma cara mais alegre, mais, né? Porque ela não estava ali constantemente, diariamente, fazendo as torturas, inserida dentro da minha casa. E, gente, começou a chover. Não é chuva, é chuvisco, né? E eu tenho que gravar em lugar assim, sabe? Porque onde não tem gente. E, enfim, geralmente é lugar aberto, né? E aí, gente, eu acho assim, sabe? Com muito custo, ela com muito custo, por um triz, gente, por um triz mesmo, essa mulher não foi a óbito. E foi, gente, do dia pra noite. Não foi uma coisa assim que gradual. Foi que nem foi falado na revelação do Espírito Santo na igreja. Foi o dedo de Deus ali. Deus tocou o dedo dele no olho dela. Sabe? Foi o diabo, foi espírito tal, foi Egum, que nem falam nas religiões afro. Foi Egum, não foi. Foi o próprio Deus ali dando uma lição na pessoa. Talvez, eu acho que ele só não levou ela a óbito para ver se ela ia se arrepender. Mas, gente, psicopata narcisista não tem arrependimento, eles não têm remorso. Tanto é que ela fez o que fez e ela não se arrependeu. Ela continuou mentindo, continuou tudo que ela fez, ela continuou sustentando as mentiras dela, continuou defendendo os meus agressores, porque todo mundo que me agredia, ela defendia, porque todo mundo fazia parte do esquema. Ela continuou fazendo exatamente tudo depois que ela voltou, só que ela voltou um pouco mais branda, né? Voltou cega de um olho. E um dia antes dela desaparecer, eu vi que ela tinha fechado tudo lá, tava parecendo uma sauna, sei lá o que aconteceu. Não sei se ela tentou fazer alguma coisa no olho, ela percebeu. Gente, eu vou fazer assim porque tá chovendo, tá? Jesus. E agora? Jesus! Vou ter que ficar em lugar onde tem gente. Só que onde tem gente, como é que eu vou gravar com gente falando perto de mim? Ó, tá escuro aqui, mas vocês estão ouvindo o meu áudio, né? Deixa eu correr aqui. Não é chuva forte, é chuvisco. Mas esse chuvisco acaba atrapalhando. E, ó, aqui já tá um pouco melhor. Então, gente, aí, que nem eu tava falando, deixa eu ficar aqui, né? Gente, eu vou parar de gravar aqui porque tá chovendo, tá? Depois talvez eu volte nesse mesmo tema. Então, obrigado.